Você sabia que existem, na verdade, 7 humanos em Chainsaw Man com poderes iguais ao do Denji? Não. Pois é. E até o fim desse vídeo você vai conhecer absolutamente tudo sobre cada um desses seres híbridos, metade humanos e metade utensílio doméstico, se é que você me entende. Vamos começar pelo primeiro deles, o Katana Man, que é o híbrido do demônio da katana e também neto daquele velho miserável que mandou matar o Denji lá no episódio 1, vocês lembram? Aquele velho barrigudo, lascado. Assim como o Denji, o Katana Man e os outros híbridos compartilham de algumas características básicas: regeneração ao consumir sangue, força e velocidades absurdas e uma transformação tão dolorosa que faria até a máquina chorar. Mentira. Essa cachorra não chora. Mas cada híbrido tem um gatilho diferente, uma forma particular de ativar a sua transformação. Enquanto o Denji puxa a cordinha do peito, o Katana Man simplesmente arranca a mão. É isso mesmo. Ele arranca uma prótese que ele tem na mão esquerda, assim aparece uma katana e espadas gigantes brotam da cabeça e dos braços dele. Transformado, o Katana Man atinge um nível de força comparável a demônios de alto escalão. Corta paredes, atravessa prédios inteiros sem sofrer dano e até sobrevive ser engolido pelo demônio da raposa do Aki. Mas o verdadeiro diferencial dele é a sua velocidade. No modo híbrido, ele já acompanha o Denji e o Aki de boa, mas quando ele usa sua técnica especial Sword Draw Dash, ele passa para outro nível. Um golpe baseado em saque rápido que faz ele avançar tão rápido que parece teleportar. É o Zenitsu quando usa aquela técnica aprimorada em Demon Slayer, só que com muito menos grito e mais mutilação. E esse saque dele é tão rápido que nem o Denji consegue ver ele chegando e acaba perdendo as duas mãos. Mas como sempre, toda habilidade quebrada vem com pontos fracos. No caso dele, ele não consegue mudar a rota durante o dash, ou seja, se você sabe onde ele vai parar, adeus meu amigo. Ele também tem um cooldown, se não me engano ele é o único híbrido que não pode ficar se transformando repetidamente. Eita, até os demônios sofrem com probleminhas de desempenho, né? E se você achou que o Katana Man é um clone meio barato, então se prepara porque agora vem o Sword Man. É isso, tem um cara que é da katana e um cara que é de espada. Esse aqui é literalmente o Katana Man da Shopee. O nome dele real é Mizusumo e o diferencial é... nenhum. O gatilho é praticamente igual, só que ele arranca a mão direita em vez da esquerda. As lâminas dele são mais parecidas com uma espada longa do que com katanas, mas dá na mesma no final. A parte realmente interessante do Swordman não é a forma dele transformado ou o fato dele ser híbrido, mas sim o humano por trás dele. Um adolescente que só sabe se meter com gente errada. Primeiro com a máquina, virando mais um capacho que sofreu lavagem cerebral. Depois com a galera completamente surtada da igreja de Chainsaw Man. O maluco tá perdido. E acredite, ele nem é o único híbrido dentro desse culto. Mas, antes da gente entrar nesses malucos, vamos mudar a vibe e falar de alguém que brilha tanto de longe quanto de perto. A híbrida do arco, a Quan Chi. A única híbrida tão perigosa em forma humana quanto na forma híbrida. Ela é simplesmente a primeira caçadora de demônios da história. Essa mulher é mais velha que a avó do Kishibe e luta como se tivesse cheatada. Na forma humana, ela humilha 3 híbridos sozinha, usando apenas as suas katanas. No capítulo 60, ela atravessa um grupo inteiro de bonecos, divorciando a cabeça do corpo antes que eles entendessem que ela se mexeu. E tudo isso sem se transformar. Quando ela ativa o modo híbrido, puxando uma flecha do olho direito, é meio esquisito, mano. Ela vira uma arma viva de longo alcance. No modo Bow Devil, a Quan Chi dispara flechas tão fortes que abrem buracos perfeitos em tudo que acerta. E por mais absurdo que isso seja, nada supera o harém de demônios que ela montou. Sim, meu amigo, esse é o poder mais irreal dela. Entre força, velocidade, versatilidade e habilidades especiais, a Quan Chi só perde para uma pessoa dessa lista. E você sabe quem é, né? Mas vamos guardar ele pro final. Agora lembra que eu te falei do culto da igreja de Chainsaw Man? Chegou a hora da gente abordar alguns híbridos que fazem parte dessa igreja. Ah, e se você não quiser ter pesadelo com algum desses híbridos aqui à noite, ou se você quiser também, né? Já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários qual desses híbridos você acha que é mais insano. O primeiro deles, o híbrido da lança, também chamado carinhosamente como NPC. Ai, ai, ai.
Sem nome revelado, sem carisma, sem história interessante, mas com uma habilidade bem perigosa. Esse cara era parte da Divisão Especial 5 da Máquina, um esquadrão de híbridos full lavagem cerebral, criado apenas para lutar contra o Chainsaw Man no auge. Depois de libertado, ele ficou sem rumo e acabou virando capanga de novo da tal igreja, arrancando uma lança da própria coluna, estilo Kimimaro. E o diferencial dele é mortal. Uma vez que ele lança uma lança, vocês entenderam, ele sempre atinge o alvo, não importa o obstáculo, distância ou desafio. A única forma de escapar é ser mais rápido que a própria lança, que é exatamente o que o Denji faz, inclusive. Mas, antes de chegarmos nos híbridos mais modernos, nós temos mais uma arma antiga, que é a híbrida do chicote, também conhecida como NPC-2. Ela segue a mesma trajetória do demônio da lança. Lavagem cerebral, trabalha com a máquina, sobrevive, se junta à igreja, vira inimiga de novo. O gatilho dela é simplesmente estalar os dedos, e assim ela ativa o modo chicote. Na forma híbrida, ela ganha braços chicote, com alcance absurdo e força suficiente para destruir pessoas como se fossem papel. E agora nós começamos os híbridos com as armas mais modernas. E o primeiro deles é um monstro mais cruel que já apareceu na série. O Flamethrower ou Baron Bridge é completamente diferente de todos os outros híbridos anteriores. Isso não é por causa do poder dele não, mas por causa do quão amaldiçoado esse homem é como pessoa. Vamos primeiro ao básico. Como todo híbrido, ele ganha força, velocidade e regeneração absurda. O gatilho dele é apertar os dentes molares, liberando o modo híbrido. Quando isso acontece, a cabeça vira um tanque de combustível, os braços viram lança-chamas e o cara vira uma máquina ambulante de incêndio. Tem que chamar a galera lá do Fire Force pra dar um jeito nele, hein? Esses lança-chamas não são um fogo comum. Eles são explosões tão fortes que devastam andares inteiros e incineram hordas de zumbis. Só que todo esse poder ainda é detalhe perto da monstruosidade que esse lunático faz no seu modo humano. Eu tenho um probleminha. O Barum é um fanático total. Mesmo depois de ser libertado da lavagem cerebral da máquina, ele fica mais obcecado por ela do que antes. E quando a máquina morre, ele decide seguir o legado dela do jeito mais torto possível, garantindo que o Chainsaw Man continue ativo, custe o que custar. E aí ele começa a destruir a vida do Denji. O Baron ameaça os amigos do Denji, promete um ataque terrorista num parque de diversões, incendeia o apartamento do Denji com todos os animais dentro, manipulam a multidão inteira para tentar matar a Nayuta. E depois de sequestrar a menina, o Baron entrega pro Denji a coisa mais cruel já feita na história do mangá. Ele entrega a cabeça da própria filha adotiva dele, servida em um prato de sushi. Maluco! O Baron Bridge é o demônio na forma de gente. Esse aqui não precisava nem se transformar, velho. E depois dessa paulada emocional, a gente ainda tem dois híbridos para fechar a lista. E esses são tão explosivos quanto o Flamethrower. Literalmente, porque agora vem ela, a Bomb Girl. A Rizzy. A Rizzy, a híbrida da bomba, é sem exagero uma bomba humana regenerativa com mobilidade de míssil guiado. O gatilho dela é uma granada presa no pescoço, que ela puxa para começar a transformação. A cabeça dela explode no meio do fogo e surge uma forma híbrida totalmente restaurada. E o corpo original dela simplesmente vira uma outra bomba. A Rizzy pode gerar explosões em qualquer parte do corpo sem se ferir. Pode voar usando mini detonadores nos braços e pernas, like a Bakugo. Pode transformar os membros em torpedos e pode arrancar qualquer pedaço do corpo para usar como explosivo remoto. Ela é basicamente a versão Bakugo de Chainsaw Man, mas com menos gritos e mais carnificina. Tudo isso já seria o suficiente para colocá-la em destaque, mas ainda não chegamos no topo da montanha, porque agora vem o híbrido que define a série inteira. O híbrido que não só supera os outros, como reescreve as regras do que um híbrido pode ser, e claro, o último da nossa lista, o Chainsaw Man. Ou melhor, o Denji. A essa altura você já deve ter percebido que todos os híbridos seguem um padrão: regeneração com sangue, força absurda, transformações dolorosas. Mas o Denji não cabe dentro desse padrão. Ele é uma categoria própria e o motivo disso é simples.
O demônio que virou o coração dele não é qualquer demônio, é o Chainsaw Man, o Pochita, uma das entidades mais temidas no inferno. Quando o Denji puxa a cordinha do peito, ele não vira um híbrido, ele libera um monstro. As mãos viram motosserras, a cabeça vira motosserra, as pernas viram motosserra, se ele quiser, calma. É como se o corpo dele estivesse sempre dizendo, tem certeza que precisa só de 2 motosserras? Já pensou? O Bingolim vira uma motosserra também? Não! A aparência dele já diz tudo. Não é humano e nem é demônio. É um acidente industrial com vontade própria. A força do Denji é absurda, mesmo para padrões de híbridos. Ele arremessa carros como se fossem brinquedos, corta demônios gigantes como se fosse manteiga, toma as explosões da Reese na cara, recebe tiros direto nos dentes e continua rindo. Luta por 3 dias seguidos dentro do Eternity Devil, sendo estraçalhado e se regenerando sem parar. Qualquer outro híbrido teria desmaiado ou pelo menos virado saudade, talvez. O Denji só reclama da fome. Exato, o cara tá sendo bagaçado e regenerado, mas tudo que ele reclama é de "ai, eu tô com fome". O Denji usa as motosserras de um jeito que nenhum outro híbrido usa suas armas. Ele improvisa. Usa corrente para arremessar inimigos, usa para lançar, puxar, escalar prédios, usa a motosserra como gancho, como chicote, como armadilha, usa até para cortar objetos e se lançar, tipo o Homem-Aranha na versão Mad Max. O cara é literalmente muito criativo com a forma de usar a sua transformação. E o que realmente faz o Denji superar todos os outros híbridos? Quando ele abre mão da própria consciência e deixa o Pochita assumir o controle total, o Denji deixa de ser um híbrido e ele vira o próprio demônio da motosserra. E aí, amigo, não existe regra, não existe lógica, não existe mangá suficiente para segurar esse bicho. O Chainsaw Man é tão forte que ele matou a Máquina 26 vezes no mesmo dia, atropelou cada híbrido da divisão 5 como se fossem NPCs, atravessou o espaço, morreu no vácuo, regenerou no ar e ainda arremessou o próprio coração de volta para a Terra, como se estivesse jogando um beisebol. O Denji não é apenas o mais forte, todos os outros híbridos exigem como variações interessantes, poderosas e perigosas, mas o Denji é o único que tem um diabo de nível absolutista dentro do peito, pode ignorar todos os limites, pode reviver infinitamente enquanto tiver sangue, não pode ser contido, inclusive ele pode deletar existências inteiras e literalmente apagar conceitos do mundo. Já que, uma vez que um demônio é morto por ele, esse demônio simplesmente é deletado da existência, ele deixa de existir. Lembrando que um demônio, a sua força vem do medo que as pessoas sentem dele. Então, quanto mais medo as pessoas têm daquele demônio, mais poderoso ele é. E quando o Chainsaw Man derrota um demônio, ele deixa de existir e as pessoas se esquecem daquele demônio e daquele medo. E é por isso que a Máquina queria ele, é por isso que o inferno teme ele, é por isso que mesmo morto, o nome dele ecoa por toda a obra. E sim, é por isso que o Chainsaw Man é o Chainsaw Man. E aí, você gostou do vídeo? Você já sabia de todos esses híbridos dentro de Chainsaw Man? Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal. Comenta aí qual deles você acha mais da hora, além do Denji, é claro. E aproveita para ver os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Eu sou o Kamui e a gente se vê na próxima missão.